Olá! Hoje vamos mergulhar numa mudança bem importante que está acontecendo na Previdência, a tal revisão da vida toda. Isso mesmo, a gente tem acompanhado, né? E o foco agora é a última do Supremo Tribunal Federal, o STF. Exato. Vamos analisar então o voto do ministro Alexandre de Moraes. Foi apresentado agora há pouco no plenário virtual, né? Isso. E a nossa ideia aqui é, entender o que mudou de verdade, sabe? Por que o STF voltou atrás numa decisão anterior? E claro, o que isso significa na prática, né? Principalmente para um monte de processos que estavam, parados esperando uma definição. Exatamente. Milhares deles. Bom, antes da gente entrar na reviravolta, só para todo mundo ficar na mesma página. A revisão da vida toda era aquela possibilidade, né? De pedir para o INSS incluir as contribuições feitas antes de julho de 94. Isso, antes do Plano Real. Para algumas pessoas, incluir esses valores antigos no cálculo poderia aumentar a aposentadoria. Faz sentido, mas é bom lembrar o porquê disso ter sido excluído lá atrás, né? Fundamental. A reforma da Previdência, lá em 1999, tirou essas contribuições mais antigas do cálculo padrão. A justificativa na época era evitar distorções por causa da hiperinflação que a gente tinha antes do real. Entendi. Então a revisão era uma tentativa de trazer de volta essas contribuições para quem isso fosse mais vantajoso. Exatamente. E essa tese chegou a ser validada pelo próprio STF num primeiro momento. Pois é, mas aí, em março agora de 2024, uma reviravolta. O Supremo mudou de ideia e disse que o segurado não pôde escolher a regra antiga, mesmo que seja melhor para ele. E é justamente nesse contexto que entra esse voto recente do ministro Moraes. Ele está propondo, formalmente, cancelar aquela tese anterior, que era favorável à revisão. Certo. E, no lugar dela... Ele sugere uma nova tese com o que chamam de repercussão geral. Ou seja, o que o STF decidir sobre isso vai ter que ser seguido por todos os juízes e tribunais do país. Uma diretriz nacional, então. Isso. E essa nova tese, claro, está alinhada com a decisão de março, que foi contrária à revisão. O objetivo prático disso tudo parece ser, destravar esses processos todos que estão parados há quase 2 anos. É interessante essa mudança de rumo do STF. Alguns analistas até comentam, que talvez a preocupação com o impacto fiscal pesou mais agora, ou talvez uma nova interpretação das leis. Mas o que diz exatamente essa nova tese do Moraes? Olha, a proposta é bem direta. Ela reconhece que a decisão de março, aquela baseada nas ADIs 2110 e 2111... Aquelas ações que verificam se a lei está de acordo com a Constituição, né? Exato, as ações diretas de inconstitucionalidade. Essa decisão, segundo a proposta, não abre brecha para exceção. Ponto. Ou seja, os segurados do INSS não podem optar por incluir as contribuições de antes de 94 no cálculo. E o texto do voto deixa bem claro, independentemente de lhe ser mais favorável. Bem taxativo. Isso vira regra para todo o judiciário a partir de agora ser aprovado? Exatamente, vira um guia obrigatório. Compreendi. Isso organiza a situação daqui para frente. Mas sempre fica aquela dúvida. E quem já estava recebendo? Quem teve uma decisão judicial favorável antes dessa mudança toda e já recebeu valores? O voto fala sobre isso? Fala, sim. E esse ponto é, crucial na proposta dele. É a chamada modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos. O que significa isso na prática? Ele propõe a irrepetibilidade dos valores. É um termo técnico, mas significa basicamente que o dinheiro que já foi pago não precisa ser devolvido. Ah, interessante. Mas tem um detalhe importante. Isso vale para quem recebeu pagamentos, seja por uma decisão definitiva ou mesmo uma liminar provisória até o dia 5 de abril de 2024. Dia 5 de abril. Por que essa data específica? Foi a data em que publicaram a ata do julgamento de março, aquele que mudou o entendimento. Então, esse virou um marco temporal. Quem recebeu até ali, recebeu. Não devolve. Entendi. Então, criaram uma espécie de proteção para quem já tinha recebido até aquele momento. E os outros casos? Aqueles que estavam tramitando, mas não tiveram uma decisão favorável até 5 de abril. Para esses, a proposta do ministro Moraes é clara. Aplica-se a nova tese, a desfavorável à revisão. Ou seja, não vão poder incluir as contribuições anteriores a 1994. Certo.
Então, consolida o novo entendimento para frente, mas sem mexer no que já foi pago sob a regra antiga, até aquele limite. Exatamente. É uma forma de tentar equilibrar as coisas, né? Dar segurança para o novo entendimento, mas respeitar situações consolidadas até o marco. E como está o andamento disso? Essa proposta do ministro Moraes já foi votada? Já está valendo? Ainda não. O voto dele foi lançado no plenário virtual. Agora, os outros ministros têm um prazo, que vai até 13 de junho de 2024, para analisar e registrar seus votos. Ah, então ainda está em julgamento. Eles vão decidir se concordam com a nova tese e com essa regra da modulação dos efeitos até 5 de abril. Isso. Precisamos aguardar a conclusão desse julgamento virtual. Ok. Então, para a gente recapitular, o STF mudou de posição sobre a revisão da vida toda, né? Agora é contra. Sim. E o voto do ministro Moraes é uma proposta para oficializar isso, substituir a tese antiga pela nova, destravar os processos. E, crucialmente, proteger quem já recebeu valores até 5 de abril de 2024, dizendo que esse dinheiro não precisa ser devolvido. Perfeito. O impacto principal, então, é que aqueles milhares de processos parados devem voltar a andar, mas agora provavelmente com uma decisão desfavorável para a revisão. Exato. Traz uma definição, pelo menos por agora, para muita gente que estava nessa espera. Uma definição contrária à inclusão das contribuições antigas, mas ainda assim, uma definição. Olha, isso tudo faz a gente pensar, né? Essas idas e vindas numa questão tão fundamental como a aposentadoria. Levanta um debate sobre segurança jurídica, sobre como as pessoas podem planejar o futuro com essas mudanças de regra. Sem dúvida. É uma questão delicada. Ou, olhando por outro lado, mostra o desafio que o judiciário enfrenta, né? De um lado, precisa aplicar a lei e suas interpretações que podem mudar com o tempo. Do outro, tem as expectativas das pessoas, expectativas financeiras que foram criadas com base em decisões anteriores. Como equilibrar isso? É um equilíbrio difícil mesmo, entre a evolução do direito e a estabilidade que as pessoas precisam para a vida. Fica aí a reflexão.